Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Prova dos 9 para o dia 12 de março. De 15 em 15 dias, aqui debatemos com os nossos comentadores políticos a atividade regional. Em estúdio contamos com a presença pelo Partido Socialista Vítor Cavalheiro, pelo PSD João Carlos Almeida e pelo Chega Cátia Pinto. Esta semana apenas contamos com os comentadores Vítor Cavalheiro e João Carlos Almeida, por impossibilidade da agenda não podermos contar com a comentadora Cátia Pinto. Quanto à atualidade, esta semana voltamos a sentir alguma insegurança no que diz respeito à permanência de médicos na extensão de saúde de Sernache do Bom Jardim e é por aqui que vamos começar a olhar para esta atualidade que de vez em quando aqui temos que debater. João Carlos Almeida, boa tarde. Esta é mais uma vez uma situação que, pelo aquilo que se percebeu no final da semana, está resolvida, mas digamos que resolvida não está, mas pelo menos está colmatada esta situação que se sentiu esta semana. Ora, então, cumprimentar, antes de mais, o colega Vítor Cavalheiro, o Luís Pescaia e o auditório. Pronto, isto é recorrente, é mais do mesmo. Nós, Conselho e particularmente Sernache, sente cada vez mais insegurança no que diz respeito à saúde local, porque sem conhecimento, já temos conhecimento de algumas situações porque é que não temos médicos, na questão das baixas que já é falado, já temos falado várias vezes e que é do conhecimento. Entretanto, o médico que vinha 3 dias por semana, 72 horas por semana, acabou por faltar, sem se saber porquê, sem saber de conhecimento penso que pelo conhecimento e porque ouvi nas notícias, não tem nada a ver com doença nem com baixa. Algum problema, provavelmente laboral, entre o médico, do que eu tentei perceber pelas notícias também da Condestável, e a ULS Castelo Branco. Foi questionado pela Rádio Condestável sobre um problema não sei se isso tem algum fundamento, de a ULS não querer assumir algumas horas extraordinárias desse profissional. Não foi respondido para o LS, não sei se isso está confirmado, se tem alguma verdade na notícia. A própria OLS não confirma essa situação. Aliás, a própria OLS, já vamos falar disso, acho que a entrevista, eu já não tenho conhecimento quem é que da parte do OLS respondeu às questões da Rádio Condestável. Parecia mais uma resposta, uma coisa estranha, talvez um questionário entre mudos e surdos, porque não se percebia bem ou não entende as questões, ou de facto deu-se aqui a entender que não se passava nada, o que não é verdade, como nós sabemos. Não sei quem é que da parte da Condestável respondeu às questões, se o Luís tem conhecimento. Nós endereçámos as questões para o Gabinete de Comunicação e para a OLS e a partir daí eles depois lá é que... Responderam sem identificar quem foi o responsável pelas respostas. E, portanto, isto é uma situação que, no fundo, acontece quando está uma pessoa, no fundo, a fazer os mínimos dos mínimos que são necessários para Sernache, e quando falta essa pessoa, sem saber porquê, cria aumenta a instabilidade e, mais uma vez, com aquela sensação de irmos ficar mesmo sem médicos de família. A questão foi depois, por também ouvir as notícias da Rádio Condestável e o próprio presidente Carlos Miranda dizer que aparentemente a situação do médico está resolvida e, portanto, ele volta ao serviço, pelo menos até maio, conforme está previsto. Mas, portanto, a questão é sempre a mesma. É já haver poucos recursos e os poucos recursos que existem acabam por falhar sem nós sabermos e termos o que, nestas circunstâncias, a ULS devia ser logo vir a aluno justificar o porquê. Depois levanta-se aqui uma série de questões e desconfianças, porque, no fundo, isto já é um facto e as pessoas estão de pé atrás já com esta questão. Todos nós sabemos, e é do conhecimento, que o problema não é só da Sertã. Tive a ver pelas notícias também da Rádio Condestável. O próprio presidente de Vila de Rei diz que para o ano tem um médico, deviam ter 3 médicos para o Conselho. Tem um que se vai reformar para o ano que vem, ou este ano já,
Um que está de baixa e um que está ao serviço, mas que, a continuar assim, se nada for feito durante o ano que vem, não tem médico de família em Vila de Rei. E, portanto, isto infelizmente, não é um problema da Sertã, de Sernás, de Vila de Rei, de Mação, como já vamos falar também, porque há aí também uma notícia nova, mas é do país em si, principalmente do interior, mas do país em geral, porque não é só, há concelhos que não são do interior e têm falta de médicos de família. Aliás, Mação, que tem 6.500 utentes, 75% da população não tem médico de família. Portanto, isto é significativo do problema que estamos a passar. E, portanto, muito já se tem falado aqui de como é que podemos resolver o problema. Quando o problema surge, como se vê, às vezes, eu tenho falado e temos reconhecido que muitas vezes a ULS faz o que pode e sabemos que os concursos ficam desertos e que os médicos vêm muitas vezes, mesmo a concurso, ficam pouco tempo porque depois acabam por ter outros incentivos e acabam por se ir embora. Mas também não é de bom tom observar o tipo de resposta a quando questionados pela Rádio Contestável. E, portanto, isto pareceu-me aqui uma coisa muito estranha quando o OLS confirma que quando a questão colocada pela Rádio Contestável se confirma que a extensão de saúde de Sernás do Bom Jardim está novamente sem médico. Dizem que não. Portanto, a questão é, se não, porque é que o médico não se apresentou ao serviço? O que é que aconteceu? Nada. Era mais simples e mais compreensível da nossa parte se a ULS tentasse justificar, ou pelo menos explicar o que é que aconteceu. Portanto, depois a ULS pergunta-se se podem utilizar, se devem, ou se estão cuidados de utilizar os médicos da Sertã para colmatar esta falta de Sernás do Bom Jardim. Também não tem uma resposta clara, porque dizem apenas que estão a desenvolver esforços para minimizar a situação. Isso é o que temos estado a fazer desde sempre. É desenvolver esforços para minimizar a situação, tanto da nossa parte como da parte deles. Isso a gente reconhece. Agora, acho que é como a Nacional 238, ficam sensibilizados, mas é preciso mais um pouco. Pronto, eu também achei de alguma contenção o Presidente da Câmara dizer que reconhece que o problema é que é nacional, mas que Sernás, em particular, não pode estar tantas vezes com o problema pendente. Ou seja, é sempre Sernás do Bom Jardim a sofrer as consequências. Não sei o que é que tem Sernás do Bom Jardim. Nós sabemos que a Sertã também vai ter o problema futuro, se nada for feito. E que a Sertã não tem tido o problema porque os médicos são residentes, a maior parte dos que estão ao serviço, mas que se vão reformar. Vamos ter o mesmo problema que a Vila de Rei diz que vai ter. E, portanto, quando se coloca se vão mitigar a situação com os médicos existentes no Conselho, dizem que atualmente a situação está normalizada. Ora, isto é tudo menos normal. Estas questões, estas respostas às questões da Rádio Contestável. Portanto, não sei quem foi, mas de facto eu acho que havia de haver mais respeito por parte dos munícipes e por parte do órgão de comunicação social que está a fazer o seu serviço e que está a colocar. Isto é como quem diz, damos estas respostas, estamos a marimbar para aquilo que estão a questionar, não temos que dar satisfações. É quase isso. Valia mais ter dito isso do que as respostas que aqui colocaram desta forma. E para passar ao Vítor Cavalheiro, dizer que talvez a moda pegue, porque o município de Mação está a criar um regulamento, um incentivo aos médicos que queiram trabalhar em Mação, com um incentivo, no fundo, mensal de 2.500 euros, acrescidos ao salário que o médico já ofere. Ou seja, eu espero que isto, a resultar, até porque, não sendo pouco dinheiro, é significativo,
há municípios que, de facto, têm até mais poder económico para poder chamar a si também estes incentivos e poder, a mim, faz-me pensar um pouco, se fosse médico, para além do que eu aufiro e por uma situação com um acréscimo de 2.500 euros no salário, podendo ir para uma região onde até os gastos são menores na questão digamos que de estadias e tudo um pouco, eu acho que é capaz de ser uma solução futura e, portanto, o que me pode fazer pensar é que atrás desta luta de ter médicos no seu concelho, cada município possa subir a parada e até haver incentivos maiores. Acrescidos a isto pode haver casa de habitação. Mas isso em muitos lados já existe. Já existe. Agora, em numerário mensal, mais do que muitos licenciados no nosso país possam oferir, isto é só um incentivo, digamos que vai acrescer ao salário do próprio profissional, eu acho que é aqui um passo que Mação, como outros, se queixa e muito bem, o Executivo está a tentar dar aqui um passo para que futuramente o problema não seja pelo menos tão grande como está agora. Falta-me questionar se de facto os médicos que agora estão a exercer no Conselho também têm direito a este incentivo, ou então acho que ficam prejudicados, porque se vem um colega dizer para ficar cá tem mais 2.500 euros do que eu, então faz-me pensar, se calhar vou-me embora para ver se também vou para o outro lado depois, onde houver um incentivo. Há que ter aqui algum cuidado, e isto não foi explicado, mas a primeira coisa que eu pensei foi isso. E se calhar o profissional que está lá, no momento a exercer, ou os profissionais, vão questionar, então e nós? Vamos ter também direito a esse incentivo? O problema é que a Mação também está com o mesmo problema, com falta de médicos, e também está, tanto quanto consegui perceber, nesta altura, com um médico para todo o concelho. Exatamente. Portanto, se aquele adoece ou se entra na reforma, fica o concelho. Estão a prever que futuramente não tenham que ter um problema tão agravado. Agora, de facto, há aqui situações que têm que ser esclarecidas, mas que é um primeiro passo quando se está a pensar em, como também está na Sertã, a pensar em regulamentos para o incentivo para a colocação de médicos no Conselho. É uma solução. Vítor, esta é uma situação recorrente e que, mais uma vez, esta semana veio pôr a nu alguma das situações que temos vindo aqui a falar sobre esta matéria. Primeiro, então, cumprimentar o João Carlos Almeida, o Luís Buscaia e os ouvintes da Rádio Condestável. Eu acho que há aqui duas situações distintas. Nós estamos a falar da falta de médicos, efetivamente a falta de médicos, como nós sabemos, não é? Portanto, já aqui discutimos o assunto muita vez, não é uma coisa nova. Infelizmente isto é recorrente e concretamente aqui em Sernaste do Bom Jardim, pronto, já de longa data, não é? Portanto, é uma situação que se vai arrastando. Mas estamos a discutir outra situação que é... uma coisa é não ter médicos, outra coisa é tê-los e deixá-los ir embora, que é o que nós estamos aqui a discutir hoje, mais do que propriamente não ter médicos, já sabíamos. A questão é assim, tínhamos cá um médico e porquê é que esse médico se foi embora? Isso é que importa saber, é que importava saber porque é que ele se foi embora. Mas o Elias não quis dizer. Pois, quando nós sabemos que o médico até tinha consultas marcadas para maio, por aquilo que eu ouvi, sim, é público sim, também, e tendo consultas marcadas para maio, provavelmente ele estaria a fazer conta de continuar a exercer em Sernaste do Bom Jardim, porque parece que até vai regressar novamente. Portanto, passou-se aqui alguma coisa estranha, aqui alguma coisa de uma entidade que eu tenho defendido muitas vezes, Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, como toda a gente sabe, que eu tenho defendido, mas se calhar neste caso concreto já não posso. Ou se calhar tenho que repensar aquilo que andei a dizer relativamente ao LS, porque eu acho que o médico estava cá, foi-se embora
sabemos em que circunstâncias foi, não vale a pena estar aqui, mas sabemos porque é público em que circunstâncias é que ele foi embora. E agora parece que vai regressar. Portanto, há aqui alguma coisa que não está bem. Portanto, e se calhar, se fizermos uma retrospectiva de outras situações, porque é que os médicos vêm e depois se vão embora? Teve cá a doutora Raquel, porque é que ela se foi embora? Nunca ninguém tentou saber, se calhar era interessante saber porque é que ela se foi embora, falar com ela. Ela se calhar teria alguma coisa a dizer, quais foram as razões que a levaram a deixar de exercer, neste caso concreto, na extensão de Sernasco do Bom Jardim. E eu acho que a OLS tem que repensar isso, porque isto é essencialmente... Eu tenho andado aqui muitas vezes, como já foi dito, e é público, nas assembleias, nos nossos programas, a OLS tem feito todas as tentativas para realmente conseguir captar médicos para o Conselho, e concretamente, neste caso, estamos a falar de uma extensão com mais de 3.000 utentes e que tem uma instabilidade enorme há muito tempo, não é de agora, não é? Nós sabemos que esta instabilidade e os médicos passam por aqui e não ficam, não é? Estão cá 2 médicos colocados. Será que quando eles voltarem, quando tiverem aptos, quando acabar as licenças que têm, licenças neste caso maternidade ou outra, quando eles vêm para cá, para Sernasco, vão cá continuar? Se eles viessem, estava o problema resolvido, não é? Mas eu ponho muitas dúvidas. E eu acho que a OLS aqui tem alguma culpa. Andei aqui muito tempo a defender, porque eu acho que isto que é uma falta... Já se falou aqui, o João Carlos Almeida também já disse isso, o presidente, o Carlos Miranda também. Eu acho que há aqui uma falta de sensibilidade muitas vezes para estas coisas, porque os médicos hoje têm oportunidade de trabalhar em qualquer parte do país, não é? Se há aqui um entrave qualquer, terá acontecido com este médico, cá estava, aconteceu de certeza absoluta, porque ele foi-se embora. Houve este burburinho todo, a Rádio Contestável pergunta ao LS, não é? E o problema foi resolvido, parece que ele vai regressar. Portanto, houve aqui alguma coisa que só da exclusiva responsabilidade da OLS, não é de mais ninguém, é da responsabilidade da OLS. Vê-se pagamentos, não pagamentos, qualquer coisa para ele estar e dizer... tinha consultas marcadas, as pessoas estarem à espera, já não vou mais e agora volto outra vez. Nós sabemos mais ou menos quais são as razões desta situação, mas pronto, a OLS acho que tem que ter mais algum cuidado, tem que ter mais sensibilidade, porque eu acho que muitas vezes as pessoas que lá não estão... O Conselho de Administração faz a gestão, portanto, dos centros de saúde e de toda a saúde que está adstrita lá, portanto, à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Depois aquilo tem um sistema burocrático, como todos têm, não é? Um diretor de recursos humanos, não sei, não digo que seja por aí. A sensibilidade, não há médico na extensão de saúde de Sernasco, não tem muito a ver com isso, não é? Isto compete ao Conselho de Administração, não propriamente aos técnicos. Mas pronto, às vezes as burocracias é que originam estas situações e depois é não estarem atentos, porque se estivessem atentos, provavelmente isto não tinha aquilo que estamos hoje aqui a discutir, que é mais esta questão da falta de médico, do médico cá estava, ter sido embora. Provavelmente, acho que não devia ter acontecido. A OLS não devia ter deixado chegar a essa situação, para agora reverter provavelmente algumas coisas e o médico voltar. A outra situação, pronto, é como o João Carlos Almeida já disse, isto não é um problema não é um problema nosso, é um problema geral, é um problema do país. A questão dos médicos vai ser muito complicada, não é? Neste momento, também já foi dito e estamos aqui a repisar, mas de qualquer maneira a realidade é essa. A Sertã tem o centro de saúde, a sede está mais ou menos composta. Fala-se aqui... Na questão de mitigar, se não haveria essa possibilidade de estes 5 médicos poderem também vir aqui dar uma ajuda para quando estas situações acontecem? Eu sou um pouco suspeito a falar destes assuntos, mas quer dizer, eu digo sinceramente que esta questão da Rádio Contestável é pertinente. E eu acho que estamos a falar em gestão, estamos a falar, por exemplo, 5 médicos, não digo todos, mas um médico tem 5 períodos de consulta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se deixar um dia de consultas do seu fecheiro, do seu próprio fecheiro, não é dramático.
e colmatava aqui uma situação, mas isso é uma questão de gestão, porque creio que veio, ou que está aí a exercer, uma médica que veio também de Oleiros, segundo, pronto, uma doutora que está aí, veio já fazer, aliás, o LS diz aí que o problema está, Pois, o problema está resolvido. que é com essa médica. Se vem de Oleiros, se calhar também podia de acertar, digo eu, não é? Se calhar também podia de acertar. Isso é uma questão de gestão da OLS, do próprio Centro de Saúde, que é isso que o Presidente diz que vai reunir com a OLS, provavelmente reunirá com o Centro de Saúde. Eu aí também concordo. Eu acho que a Câmara tem que se pôr no terreno, tem que ser mais acutilante nestas coisas da saúde, porque, embora a saúde não é responsabilidade da Câmara, mas a Câmara são as pessoas que elegeram o Presidente da Câmara que estão para tratar de todos os seus problemas, não é? Eu sei que a Câmara está empenhada e está a tratar do assunto, está preocupada também, com o que é normal, está no terreno também, já tem contactos com o OLS, reunirá muito brevemente com a OLS. E eu acho que eu também estou convencido que se houver alguma necessidade da parte que a Câmara tenha que portanto, abrir os cordões à bolsa, como se costuma dizer, também não é por aí. Com certeza que estará nessa disposição. Estamos a falar em situações temporárias, não estamos a falar em situações definitivas. Como agora estamos esta de uma ação, não é? Como o João Carlos Almeida disse, nós estamos também, parece que já foi dito na Assembleia Municipal, a elaborar um regulamento também, mas isso não é, eu estou convencido que isso não é solução, não vai resolver o problema, porque o João Carlos falou aqui numa coisa que eu não tinha pensado, mas que é puramente verdade, é dizer assim, então eu sou médico e estou cá, e o João Carlos não está cá e vem para cá amanhã e vai ganhar mais 2.500 euros do que eu, que estou cá. Não é fácil, realmente. Eu não tinha pensado, mas não é fácil. Não sei qual é a reação dos colegas depois. Pronto, isto é quase como no futebol, vem um indivíduo, um craque, ganha muito mais do que os outros, então trabalha tu, que eu não trabalho, pronto. Mas eu estou convencido que, continuando, a OLS continuando, se calhar, tendo mais algum cuidado, acompanhando mais de perto as pessoas, é como eu digo, saber porque é que eles estão embora, era interessante nós sabermos porque é que eles estão embora, estão cá e vão-se embora, porque estou convencido que se não houver realmente aqui também mais alguma sensibilidade, mais alguma tolerância neste aspecto, o problema vai manter-se. Os médicos vêm hoje e amanhã vão-se embora, portanto a gente já sabe que isto é assim. Portanto. E vamos continuar a trabalhar com médicos tarefeiros que, pelos vistos a eles, dá-lhes muito mais do que estarem cá radicados. Mas, Luís, pois isso é verdade, mas isso já não depende também do OLS, isso já estamos naquela questão nacional, que abrem-se concursos e eles não concorrem, não vêm. Não vindo para tapar esses buracos, para colmatar essas situações, a OLS contrata médicos e muitas vezes tem dificuldades em contratá-los, como eu aqui há dias desafiei publicamente na Assembleia Municipal o Nuno Melo, quando veio falar da saúde, arranja lá uma listagem de empresas que ele por acaso já me fez chegar essa listagem de empresas, eu hei de fazê-la chegar também ao sítio certo, mas não sei, pronto, para contratarem médicos, porque nem sempre, também sei que nem sempre é fácil contratar médicos, muitas vezes os médicos também não querem vir, pronto, não sei porquê, não faço ideia, não sei se é por horas, sei que por exemplo neste momento no Centro de Saúde havia um recurso muito grande a médicos contratados que agora não vêm e que são os nossos, por exemplo, em termos de urgência, no serviço de atendimento permanente, grande parte é feito pelos nossos médicos. Portanto, muitos deles, se quisessem, já não faziam, não é? Têm mais de 60 anos, 70, 65, 76, já não fariam. Mas é difícil, mesmo assim, é difícil arranjar médicos e eles têm conseguido, eles próprios, também tapar esses buracos. Mas eu também não sei até quando, porque é aquilo que foi dito, para o ano não, este ano, reformar-se-ão, se calhar, 3 médicos, digo eu, não é? Portanto, e com menos 3, temos lá um médico também
que está reformado e que está com um contrato, não é? Não sei até quando, mas portanto está com um contrato e dá-lhe uma grande ajuda também, mas a própria Sertã vai também passar por esse problema daqui a uns tempos, se não houver nenhuma alteração, se esta situação a nível dos médicos e a nível nacional, não é a nível local, a nível nacional, se mantiver. Portanto, eu acho que aí o Governo tem que fazer alguma coisa para inverter esta situação, tem que aquilo que já falámos aí, que a gente ouve lá das ordens dos médicos, formar médicos, claro, formar médicos em maior quantidade. Mas a questão toda, ainda esta semana falava com alguém que dizia, sim senhora, nós vamos formar, mas por exemplo a Inglaterra, que não forma médicos, fica-lhe mais barato vir cá buscá-los a pagar-lhe bons ordenados e vamos continuar a formar médicos e eles a irem-se embora. Mas isso é o que nós comentamos e é verdade. Então, mas o Governo tem que fazer alguma coisa para evitar que essas situações aconteçam, digo eu, não é? Porque nós sabemos que a formação do médico é longa e tem custos, não é? Custos grandes para o Estado. Eu acho que tem que haver aí, se calhar, há bocadinho estávamos aqui a falar, não houve em tempos obrigatoriedade de ir cumprir o serviço médico à periferia. Era obrigatório, os médicos, e muitos deles fixaram-se. Agora, se calhar, também formam-se, tem uma... Não estou a falar completamente de cor, não sei se é assim, não, mas a obrigação de passar pelos conselhos. Era assim. Agora não pode ser. Não sei também. As ordens tomaram conta da política e a partir daí... João Carlos, esta questão, vamos continuar assim e este vai ser um tema que vai começar a aquecer nos próximos tempos a nível do Conselho. E não só. Infelizmente, a nível do Conselho e a nível do país. Porque isto foi muitos anos, um acumular de muitos anos de interesses instalados, nomeadamente a Ordem dos Médicos, parece que tem um grande poder, mais poder do que o próprio Governo. Porque quando se quer aumentar os números de cláusulas, eles fazem tudo para que não aconteça, para a proteção da própria classe. E depois acontece isto. E está a ser mais visível, vai ser mais visível. E, portanto, alguma coisa de facto tem que ser feita, porque nós estamos a assistir a uma ruptura de várias situações, não só dos médicos. Estamos a assistir à ruptura da habitação por variadas situações que foram acontecendo ao nível do país, principalmente nas grandes cidades, de Lisboa, por exemplo, dando esse exemplo, a visibilidade que Lisboa foi ganhando, o aumento do alojamento local, o despejo da centralidade da habitação para a periferia e depois a compra por estrangeiros que vai inflacionar a habitação e que agora temos um problema de habitação que o Governo quer resolver de um momento para o outro, incutindo a obrigatoriedade e indo ao direito privado, inclusive pondo em causa o direito privado. Isto é um problema. Temos o problema dos professores, que foi um acumulado de problemas ao longo dos anos e que agora está a arrebentar pelas costuras, porque eles estão fartos de andar com a casa às costas e nunca nada foi feito e agora querem tudo e mais alguma coisa também, o que também não concordo, porque tem que ser uma coisa de cada vez, mas de facto, resolvendo a questão da casa às costas, agora tirar e descongelar tudo para os professores e as outras classes sociais. Temos aqui uma série de problemas a nível do país, estruturais, que o Governo do PS é incapaz de resolver e quando quer resolver à pressa, cria estas situações. A questão da saúde é um problema estrutural do país e isto tem que haver regras, de facto, como o Vítor Cavalheiro estava a acabar de dizer, não sei quais e como são implantadas, mas tem que haver. O curso de medicina custa muito dinheiro aos nossos impostos. São muitos anos e é um custo dos mais caros. Nós formamos os médicos. Imediatamente a seguir vão para os Estados Unidos ou vão para a Grã-Bretanha, porque não tem que haver aqui, de facto as pessoas são livres, mas se calhar o serviço militar obrigatório era obrigatório, aliás, até há alguns anos atrás, deixou de ser. Mas tem que haver regras de assim, ou o curso de medicina custa X ou custa Y. Para custar menos, você tem que ter algumas obrigações, nomeadamente depois de acabar o curso, dar alguma assistência às zonas do interior ou a centros de saúde ou onde for necessário a nível do país. E depois, a partir daí, as coisas equilibrarem da forma como entenderem. Mas aí já serve com que os profissionais depois serem obrigados a exercer em determinado sítio, provavelmente muitos deles, que até teriam a ideia de se ir embora, acabam por se acomodar, por fazer vida, por criar família e ficar por ali. Isso pode ser uma das formas de resolver. Mas
nós temos os governantes para pensar nisso. Têm a obrigação de o fazer. Não podem continuar a defender ou a permitir que uma classe proteja ela própria de forma a prejudicar um país inteiro. Que nós, um dia destes, temos que, evidente, formamos médicos que vão-se embora, mas depois temos que pagar a outros que venham ganhar muito mais do que os que estão cá. Isto cria-se aquela incompatibilidade, aquela incoerência, no fundo, que é aquele exemplo que eu estou a dar. Na Sertan temos 5 médicos a trabalhar neste momento. Se criarmos uma proposta de regulamento para dar mais 2.000 ou 3.000 euros mensais a quem vier implantar-se na Sertan, os que estão cá podem se questionar de facto. Então e eu? Agora vou deixar de estar a fazer a mesma coisa que o meu colega e não vou ter direito à mesma remuneração. Portanto, eu acho que ao pensar-se nisto, o Vasco Estrela tem que dizer, tem que multiplicar isto pelos que vêm mais os que estão, porque senão vai-se criar aqui um problema suplementar e um desconforto daqueles que estão. Eu, se estivesse nessa situação, eu ia-me interrogar. Então, quer dizer, eu estou cá a fazer o serviço militar obrigatório, digamos assim, ser conterrâneo, olhar para a terra, e agora vou ver aquele a ganhar mais 2.500 euros do que eu, que estou aqui a dar o corpo ao manifesto, então também me vou embora. Ou então espero que outro município abra os cordões à bolsa e adeus que eu vou para ali, não é? Vamos esperar. Vítor, era uma questão que eu gostava também de ouvir sobre esta questão, é que estamos a criar aqui um leilão para ver quem dá mais. Pois, pelos vistos vai acontecer, não é? Quem está com dificuldades, e são muitos os conselhos que estão com dificuldades, parece que está tudo mais voltado para criar regulamentos no sentido de incentivar ou de cativar pessoas para lá, e cativam-se realmente com estas coisas. Isto vai haver realmente, não sei o que é que isso vai acontecer. Mas eu queria só aqui fazer também uma correção relativamente nós estamos aqui a dizer, eu disse também, e no Carlos, 5 médicos na Sertan, mas os médicos que estão na Sertan também fazem a extensão do Troviscal, fazem a extensão do Cabeçudo e fazem a extensão do Castelo e de Pedrógão. Portanto, há aqui também um desdobramento, não são todos, mas alguns, sei que alguns fazem, não são todos, mas fazem também estas extensões, portanto, mas ainda voltando à parte da OLS, a Unidade Local de Saúde tem 2 agrupamentos de centro de saúde. Tem um que é o de Castelo Branco e tem um aqui do Pinhal Interior Sul. O agrupamento de centro de saúde do Pinhal Interior Sul. Que não funciona. Porque já funcionou, como nós sabemos, e nós já tivemos aqui... Era aquela gestão que estávamos a falar. Que essa questão que a Rádio Contestável coloca. Dizer, então, mas não era possível... alguém a gerir, dizer assim, não, olha, em vez de fazeres ali 5 períodos de consulta, fazes ali 3 e fazes 2 além e tu fazes esta situação. Que era o que acontecia quando o agrupamento dos centros de saúde funcionava, porque nós já tivemos aqui em Sernaste, toda a gente se lembra, de médicos vindos de Vila de Rei. E de Proença Nova. Nós já tivemos. E pronto, e agora... porque havia alguém, que é o agrupamento dos centros de saúde, fazia a coordenação dos 4 centros de saúde. Sertã, o Leites, Proença Nova e Vila de Rei. Eram que faziam parte, em tempos, a Mação também fez, mas depois passou lá. Portanto, eram estes 4 centros de saúde que fazem parte do ACESPIS, agrupamento de centros de saúde do Pinhal Interior Sul. E aquilo não funciona. Esse agrupamento não funciona, também é outra falha da OLS. Eu acho que é uma falha. Acho que era benéfico que funcionasse, porque seria com pessoas que têm uma noção do funcionamento dos centros de saúde, sabem como é que funcionam, estão completamente dentro do esquema, porque na OLS não estão. Porque o Vítor ainda há pouco falava na questão de que teria que haver da parte da OLS cada vez uma atenção muito especial, mas sabendo nós que tem que gerir, por exemplo, o Hospital Amato Lusitano, não tem tempo para gerir lá está, aí teria que se servir dos agrupamentos e eventualmente terá sido isso que esteve na gênese da sua criação. Exatamente. E que funciona, em muitos sítios, aqui não funciona. Em Castelo Branco, creio que no ACES da Beira Interior. Acho que é Beira Interior. Acho que funciona, e aqui não funciona como nós sabemos. Aquilo já teve um diretor executivo, na altura, depois esse diretor executivo reformou-se, teve outra pessoa que também se reformou,
e tinha agora um diretor executivo que não funciona. Nós sabemos que neste momento eu acho que nem está, creio, não tenho a certeza, mas creio que nem está ninguém no agrupamento de centro de saúde, quer em Provença Nova, como nós sabemos, que foi essa guerra também na altura. Não podemos ter tudo. Exatamente, não podemos querer tudo, quando o Zé Paulo Farinha disse que não podemos querer tudo, e pronto, e bem, na altura, pronto, embora muita gente não compreendesse, ficou lá, o diretor era da Sertã. Agora nem uma coisa nem outra. Não sei se as instalações ainda estão ao serviço da saúde, do agrupamento de centro de saúde, mas a verdade é que aquilo não funciona, não tem lá ninguém. E era bom que funcionasse porque a sensibilidade é diferente. Porque eu já tenho dito muitas vezes, o Hospital de Castelo Branco é um mundo completamente diferente de um centro de saúde, não tem nada a ver. Mesmo quem trabalha no hospital, aqueles técnicos, estamos a falar na parte mais burocrática, aqueles técnicos que estão ligados à administração, à gestão, aos recursos humanos, não têm sensibilidade para os centros de saúde. Não têm nenhuma sensibilidade. Há lá pessoas que pensam que o centro de saúde da Sertã que é igual ao centro de saúde de Vila de Rei. Pensam que é igual. E iguais são, mas temos que ver a quantidade, que é aquilo que a gente aqui tem dito muitas vezes. É como a extensão de saúde de Sernache. Se disserem a extensão de saúde de Sernache, então a do Cabeçudo vai estar um médico e para a de Sernache não chega um médico. Não, as pessoas é preciso saber, ter essa noção, que muitas vezes essa noção também não existe. Para não falar na gestão em si, porque a gestão, a parte do Conselho de Administração, tem obrigação de saber como é que funcionam os centros de saúde. Creio que também tem uma pessoa ligada à área dos cuidados de saúde primários no Conselho de Administração, mas a verdade é que o agrupamento não funciona e muitas vezes já estas dificuldades acontecem e pronto, olha, e estamos neste impasse. E vamos continuando ainda. Eu só para terminar, há aqui uma situação que eu não concordo plenamente com o Vítor Cavalheiro quando diz que a responsabilidade é unicamente da ULS. Não, eu não tenho conhecimento para dizer isso. Porque também sabemos que os técnicos muitas vezes têm aquelas birras de exigências. Eu também sei, em determinada altura, foi-me dito pela diretora clínica, que há um teto... Clínica hospitalar. Que há um teto que podem pagar preço hora aos médicos, que é 35 euros. Eu não sei até que ponto, porque depois há os terapeutas que ganham... Pronto, muito mais, e não sei como é que se aplica essas regras. Mas, de facto, às vezes pode haver aqui limitações por parte do LS, que vêm de cima também, que não podem ultrapassar. Até que ponto é que não foi há aqui será que houve alguma situação contratual que não foi cumprida? Nós não sabemos. Enquanto não souber isso, não posso dizer. Não posso dizer. Eu, por mim, não tenho conhecimento para dizer que é unicamente o LS. Pode haver alguma responsabilidade do LS, se calhar tentar, de alguma forma... João Carlos, então, mas o médico está cá e vai-se embora e volta outra vez, então de quem é que é a responsabilidade? É do médico. Pronto, mas eu não sei até que ponto é que houve uma reivindicação diferente de repentina do médico. Não, eu não faço ideia. E, portanto, eu sei que isso às vezes é possível de acontecer e não ponho as mãos no fogo também pelos médicos, porque eles têm os seus interesses. E é evidente que podem às vezes fazer exigências que muitas vezes podem não estar ao alcance imediato. Eventualmente aqui terá entrado o valor hora que é pago. Ora, aí pode acontecer. E isso, pelo que eu tenho conhecimento de conversas particulares, há um limite que mas, João Carlos, está... O LS faz um contrato com uma pessoa numa até aí a meio do jogo quebra as regras, não conta? Não, eu não tenho conhecimento sobre quebra de regras. Ou se, então ele foi-se embora. Então não se foi embora o médico. Provavelmente o contrato podia dizer que pagavam horas extraordinárias, se calhar não... o valor hora que se calhar não se chegou a consenso ou houve aqui alguma situação de facto menos clara. Mas isso e não tenho conhecimento. Para rematar só, dizer que o que está a acontecer com o Vasco Estrela em Mação, esta solução, esta proposta de regulamento que está em concurso, está em análise pública, não é uma solução ad hoc, como aconteceu, por exemplo, em Sernache, que a questão aqui da Junta de Freguesia, que colocou ali dois médicos sem conhecimento do BS a saber, sem conhecimento da ULS. Esta solução de protocolo para um incentivo aos médicos tem o conhecimento do agrupamento de centros de saúde da Médio Tejo
e da Administração Regional de Saúde. Portanto, Lisboa e o Alentejo. exatamente, é uma questão concertada. E, portanto, tem que ser por aqui. Nós não podemos andar aqui a fazer também, tentar resolver com soluções a bolso, que muitas vezes não têm a concordância das entidades que regem a saúde. E, portanto, também temos de ter algum cuidado. É só para rematar. Muito bem, então avançamos para o próximo tema. O próximo tema tem a ver com um programa que foi apresentado esta semana à Sertã e que tem a ver com o Selinda City Center. Caso haja essa possibilidade e a Sertã consiga passar à próxima fase, poder vir a receber cerca de 1 milhão de euros para ajudar na digitalização do comércio. João Carlos Almeida, este é um dos temas que propõe, também o outro tem a ver com o Dia da Mulher, mas avançamos já com o Selinda City Center. Sim, até porque, como já falámos tanto da saúde, às vezes penso, já falámos tanto do problema de Cernas que vamos falar pouco, mas depois acabamos por falar muito, e eu trazia aqui 2 situações, podia ser só os bairros digitais, acabei por, como timbo na homenagem à mulher, também abordar o assunto um pouco, uma vez que se não tivéssemos tempo gasto. Infelizmente gastamos o tempo todo e ainda ultrapassamos, começamos por aqui a divagar. Mas pronto, os bairros digitais é um programa interessante porque, como disse na notícia da quando estava o Presidente, o Carlos Miranda, isto foi pensado para cidades grandes, bairros grandes. Castelo Branco, por exemplo, é uma das cidades que tem uma candidatura, uma das 50. Exatamente, uma das 50, porque começaram 187 demonstrações de interesse. Depois acabaram por ficar 160 e tal, 168 manifestações selecionadas e agora passaram 50. 50, a Sertã, uma delas, que passou. Não quer dizer que venhamos a ser contemplados, porque de facto, infelizmente, os fundos do PRR, isto tem apoio do PRR para, digamos, a transição digital, que tanto se fala, é preparada para os grandes centros, como na questão da educação também, os centros tecnológicos que são pensados para os grandes centros. Nós aqui não vamos ter nenhum, e também dá milhões, 1 milhão e tal por centros tecnológicos que vão ser espalhados a nível do país, que nós até falei na Assembleia Municipal. 2 deles da Médio Tejo ficam em Alcanena. Aliás, e só 2 para a Beira Baixa. Assim. Portanto, não vamos ponderar que vem um para a Sertã. E porque é uma coisa que é uma injustiça. Cria-se aqui apoios de 1,5 milhão de euros, à volta disso, 1 milhão e muito de euros. Podia ser assim, vamos fazer para o dobro, por metade da verba, que ficamos mais, abrangemos mais conselhos, mas não, é um bom incentivo de facto. Estamos a falar em muito dinheiro, mas que muitas vezes é pensado para os grandes centros, e depois é sempre o interior é ficar de fora nestas situações. Aqui a questão também é um alavancar do comércio local, dos centros históricos, nomeadamente chamar a cultura aos centros históricos, chamar as pessoas aos centros históricos, preparar as pessoas para poder ter o seu comércio também a nível digital, a loja estar fechada, mas estar a vender, e o negócio a correr. Internacionalização do comércio, porque é muito fácil, através dos meios digitais, vender para qualquer ponto do mundo. E isto é muito positivo para a nossa zona, principalmente se vier atrás com um pacote financeiro de 1 milhão de euros, gerido pela Associação Comercial e Industrial da Sertã Provençal Nova Vila de Rei e Oleiros. É muito positivo se nós conseguirmos vir a ser contemplados com isto. Vai dar aqui, entre muitas outras coisas, formação, empreendedorismo, criar outras condições aos empresários existentes, outros que possam vir a nascer, dar de facto uma vida nova à nossa zona histórica, que já começa a ser visível alguma mexida, mas ainda não é suficiente. E portanto, isto é muito positivo, para além do dinheiro que está envolvido, que nós possamos vir a usufruir,
é de facto uma mais-valia para pessoas que, no fundo, até já pensaram em digitalização, em inovar o próprio negócio, mas que não têm conhecimentos, não têm informação. Isto vai dar para e tudo isso custa dinheiro. Tudo isso custa dinheiro, por isso é que vem com um pacote financeiro que ajudem muito para que se criem condições e para que ajudem os empresários. Isto é nomeadamente dedicado principalmente a micro PMEs e microempresas, aqueles que mais precisam de ajuda porque não têm muitas vezes digitalização, a transição digital fica cara. Nós sabemos, e hoje nós, para quem já trabalhamos muito com a base do digital, um simples programa novo ou atualização de um programa que até já temos, mas que é atualizado ano a ano, exige que o hardware seja alterado, que já não tem capacidades para funcionar com aquele software. Isto é um percurso que não podemos descurar, porque de um ano para o outro ficamos desatualizados. E isto é uma formação, tem que ser contínua, mas tem que ter um início, há pessoas que acabam por, se não tiverem ajuda, nunca vão fazer esta transição digital. E até porque não têm formação para isso. Isto também vai iniciar vai ter que se iniciar não só pelo apoio, mas também pela própria formação das pessoas. E, portanto, se nos 50 bairros comerciais digitais que passaram, depois um for atribuído à Sertã, eu acho que seria meritório para nós podermos usufruir disso. E, portanto, é de louvar, de facto, que esta candidatura tenha sido feita e que, de facto, possa chegar a bom porto. Vítor, era quase que ouro sobre azul para a Sertã e para a zona histórica poder ter mais este pequeno balão de oxigênio? Sim, era importantíssimo, não tenho dúvida nenhuma, não é? Embora nós olhamos para aquela zona histórica, olhamos para o comércio, e aquilo, não há dúvida que nunca se conseguiu revitalizar. Já falámos nisso muita vez. Depois de se ter recuperado e restaurado toda aquela zona, a nível de infraestruturas a todos os níveis, nunca conseguimos atrair pessoas para ali, para aquela zona. Portanto, é um problema que se mantém, nunca se resolveu, porque está praticamente aquela zona histórica ali está inativa em termos de comércio, pouco comércio, não é? E pronto, e depois pensando bem, vou ali fazer o quê? O que é que lá vou fazer? Pronto, porque a tendência das pessoas em saírem de lá para irem para outros locais mais apelativos, não é? Que é o que tem acontecido. O João Carlos está lá naquela zona, sabe que é isso que acontece. Isto pode ser realmente um fator que possa vir a influenciar e a dinamizar aquele espaço, desde que para já, primeiro tem que ser a candidatura aprovada, que não sabemos se é, sim, não é. E atenção, os bairros digitais não têm que se limitar à zona histórica. Sim, porque tanto quando foi lá dito... Querem chegar a 30 mil empresas a nível do país, e isto tem a ver também muito com o interesse dos próprios empresários em se interessarem e interiorizarem com esta situação, e eu acho que isso não vai ser um problema, mas vai ser abrangente, penso que há muito mais do que as empresas que estarão dentro mesmo do perímetro da zona histórica, porque foi apresentado o mapa e grande parte... Nós estamos a falar da Vila da Sertã. Sim, mas dentro... ali, em qualquer lado que querem englobar à volta de 50 hectares. Sim, são 52 hectares da área, ou 52 ou 50 e pouco. É grande parte, conseguiram. Uma das coisas que foi lá dito foi que conseguiram meter nesta candidatura grande parte da zona comercial da Sertã. Exatamente. É como os quase. Exato. Ou seja, sim. tentar abranger a maior parte dos aglomerados, não é? Isso é positivo, porque senão a maior parte dos comerciantes iria ficar... São à volta de 200 e tal empresas que foram. Se for assim, muda um pouco a opinião. Muda a opinião, não. Acho que ainda é mais interessante, não é? E tem faz muito mais sentido esta candidatura. Também faria nas outras circunstâncias, mas assim faria muito mais. E não tenho dúvida, porque há ali aquele comércio, estamos nesta fase da digitalização, das compras online, dessas coisas todas, que é o que foi dito pelo quem apresentou. E nós sabemos que hoje compramos, nem precisamos de ir à loja praticamente, não é? Não quer dizer que seja assim, mas
Eu acho que a Sertã, se efetivamente for aprovada a candidatura, também vi, como o Luís há bocadinho estava a dizer, também já li alguma coisa relativamente a Castelo Branco, também tem uma área bastante grande, porque, por aquilo que eu vi também. Não tenho dúvida nenhuma que pode ser ali, portanto, um grande incentivo para o comércio local, porque as coisas não estão bem, como nós sabemos, não é? E concretamente na zona histórica, como eu estava a dizer, pensei que fosse mais restrito à zona histórica. Também era bom, porque aquilo, não sei como, andamos a falar isto já há séculos, há anos, nunca se conseguiu ali, portanto, revitalizar aquele espaço. Ideias, nunca houve nenhuma ideia que realmente vingasse a nível do comércio ali naquela zona, portanto, e agora com tudo novo, com tudo restaurado, com tudo requalificado, era bom que realmente que isto viesse dar um impulso, mas lá está a tal coisa, portanto, como diz aqui, isto não depende da Câmara, mas dos comerciantes, que se revejam no projeto, como diz o Presidente, não é? E que o agarrem com unhas e dentes, que foi o que ele disse, não é? Da associação. Não sei se ela está muito ativa, se não. Neste momento está, não tem atividade, mas está ativa, está legalizada, está completamente... Mas em termos de atividade no terreno não tem. Exato, e segundo consta, até tem dinheiro em caixa. Portanto, quem quiser assumir a direção daquela instituição, que depois vai ter que ser ela a gerir esse mesmo programa, portanto, não chega lá e não encontra os cofres vazios. Pronto. Há vários fatores realmente agora, mas lá estamos primeiro tem que ser aprovada a candidatura e depois aplicada no terreno, não é? Muito bem, o outro tema que o João Carlos tinha proposto, e ainda estamos dentro da hora, tem a ver com o Dia da Mulher. Este ano a Câmara Municipal de Sertã decidiu homenagear as educadoras de infância numa sessão que teve lugar na sala da Assembleia Municipal. Sim, a Câmara de Sertã fez homenagem às educadoras de infância. Penso que a Pampilhosa foi às mulheres ucranianas pela coragem. Exatamente. E eu trouxe uma abordagem ligeira sobre o assunto. Porquê? Porque também foi notícia no último programa que tivemos, falámos do aumento de insegurança no nosso concelho, que é um dos maiores aumentos a nível da comunidade da Médio Tejo. E que foi dito também que a maior parte dos casos de violência tem a ver de insegurança, tem a ver com violência doméstica. E, portanto, é estranho que depois de muitos, antigamente, provavelmente não era tão notícia, não era tão noticiada esta questão de violência doméstica, se calhar achava-se mais normal a violência doméstica, porque as mulheres estavam submetidas ao poder do homem, não tinham... muitas delas não tinham autonomia financeira. Hoje as coisas estão diferentes. Nós temos uma comunidade que, segundo se diz, e é verdade, é das mais formadas de sempre. Sim. Mas o problema é que isto continua a acontecer nas pessoas com e sem formação, no namoro dos jovens de hoje em dia. E, portanto, a tendência parece que não é diminuir, mas parece que ainda é de aumentar. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não joga bem. E isto é uma questão, uma forma também. Ouvi falar, gostei muito de ouvir falar lá a doutora que agora também não... Dália. Ela tem, de facto, um discurso muito bom de se ouvir. De facto, sabe o que tem conhecimento e sabe o que diz. E é uma forma de sensibilizar, portanto, porque, de facto, há qualquer coisa que ainda esta sociedade não está a interiorizar. Para além de se as mulheres se impor ou não impor, eu acho que essa questão já iríamos para outra discussão, porque não concordando com as cotas, que já foi a questão, mantém-se as cotas, que era uma questão que era para ser transitória e não é, porque ainda há necessidade de manter as cotas. E depois temos aqueles problemas de ter que arranjar mulheres para listas de freguesia, de juntas de freguesia, que quase que se pede, por favor, a pessoas para integrar, quase que obrigam as mulheres a integrar quando não querem. E, portanto, as cotas não pode ser por uma questão de integrar mulheres, só porque integrar mulheres quando elas não querem. E eu acho que quando elas querem,
elas chegam onde todos os outros chegam porque têm as mesmas ou mais capacidades. E, portanto, isso é uma falsa questão e, portanto, hoje em dia as mulheres, quando fazem por isso, também chegam lá. E não, isso não mas ela dizia que presidente de junta e um bocadinho mais acima ainda iam. Depois, mais no poder já não. A questão era, aí já era uma cotada do homem, dizia a doutora Dália Costa. Por todo o país e no Portugal também. Eu também não concordo muito com isso. Há muitos anos tivemos uma mulher primeira-ministra. Mas foi só. E depois é assim, e as coisas, e houve uma evolução. As mulheres tiveram muito mais liberdade a partir daí. E não chegaram porquê? Porque se calhar não a pessoa certa. Isso é outra questão, porque há mulheres em todo o tipo de... em menos número, portanto há também aquela, digamos que, aquela questão que vem de trás, muitas vezes são as próprias mulheres que elas próprias ainda acham, não somos os homens, às vezes as mulheres fazem aquela distinção, não. Portanto, há coisas de facto que a gente tem que dizer, que os homens fazem mais facilmente, outras que as mulheres fazem mais facilmente, mas isso depende. Há mulheres que parecem um homem e há homens que parecem uma mulher. A questão da mudança da lâmpada. A questão da mudança da lâmpada que deu ali algum no Instituto de Segurança Social. Algum mal-estar na bancada e mais até próximo de eu estava, que está mais atrás. Mas de facto é verdade, é assim, há pessoas que têm mais aptidões para fazer uma coisa e muitas vezes até por causa da parte física também conta, porque quer se queira ou não, o homem fisicamente é mais capaz na questão... Mas depois o convidado, Nuno Maia, o diretor do Instituto de Segurança Social de Castelo Branco, acabou por dizer que as mulheres não iam lá mudar a lâmpada, não era porque não fossem capazes, era porque acham que aquilo que era dos homens. Mas da maneira como ele entrou logo a maneira como fez, e depois houve de facto ruído de algumas senhoras que estavam ali também junto de mim, que estavam a discordar. E ele depois teve que ir um bocadinho mais... A questão é mesmo essa. Há coisas que... E quantas vezes é que nós temos que ajudar uma senhora para mudar um pneu de uma roda, não é? Do carro, e há outras que se desenrascam completamente. Portanto, é mais difícil encontrar um homem a pedir ajuda a uma mulher para mudar um pneu. Mas pronto, de facto há situações e situações. Agora, há a questão de sensibilizar, e isto preocupa de facto, porque eu também tenho uma filha e não fico muito à vontade. Para mim é de facto a violência doméstica é uma coisa que não é admissível. As razões não podem ser pela força. E, portanto, era no fundo também abordar aqui um pouco deste assunto e deixar já agora também uma homenagem a 4 mulheres da minha vida, que no fundo foi as minhas avós, a materna e a paterna, que já não estão, a minha mãe e a minha mulher e a minha filha já agora, porque são as mulheres que, no fundo, posso dizer que são as mulheres da minha vida. Pronto, e que também quero deixar aqui a homenagem. São as mulheres que fazem o sacrifício de e pronto, são aquelas mulheres que deixam marcas a qualquer pessoa, não é? Todos nós, cada um à sua maneira. E, portanto, para finalizar aqui o tema. Vítor, uma das coisas que foi ali falada é a questão de, ainda hoje, e passado tantos anos, ter que se continuar a comemorar e a assinalar o Dia Internacional da Mulher, porque parece que não aprendemos nada, ou pelo menos continuamos a menosprezar muitas das vezes o trabalho da mulher na sociedade. É um pouco verdade, não é? Embora eu concordo com esta homenagem que é feita, não é? Embora há quem concorde, quem não concorde, dizer o Dia da Mulher é o dia 8 de março. Não, o Dia da Mulher é todos os dias. Depois vem essas teorias, não é? E é verdade, é todos os dias, porque às vezes estar a comemorar o Dia da Mulher no dia 8 de março e depois no dia a seguir, como o João Carlos Almeida está aqui a dizer, se calhar depois cenas de violências que a gente sabe que existem, e acho que é um flagelo grande, a violência doméstica continua a existir, infelizmente continua a haver, portanto, e também pode ser nos homens, mas a grande incidência é nas mulheres, a violência menos visível. Mas menos visível, mas também há, nós sabemos que também existe, não é? Mas é muitíssimo mais nas mulheres. Eu acho que é uma comemoração, já nesta vez foi às educadoras de infância, é sempre discutível quando se convidam grupos profissionais, não é? Noutros tempos era mais, se calhar, em personalidades, mas depois também se vão esgotando. Lembro-me da Dona Maria Violante, que ainda há pouco tempo, e outras pessoas de homenagem, mas agora a questão que estamos aqui a falar de cotas, eu acho que isso hoje já não se põe.
Deviam de, pura e simplesmente, acabar. Eu acho que isso hoje, porque as mulheres hoje têm tanto à vontade, ou tão à vontade para integrar, seja o que for, como os homens. É a mesma coisa, na minha perspectiva, acho eu. Nós temos no governo uma série de mulheres, não é? No governo, temos pessoas na Procuradoria-Geral da República, nos tribunais, não é? Temos uma comandante de posto na Sertã, portanto eu acho que a igualdade hoje não é dizer, eu acho que as mulheres hoje não se podem sentir diminuídas neste campo. Acho que hoje há uma perfeita igualdade. Estamos a falar a nível de quando é necessário concorrer para concursos públicos ou mesmo na política. Portanto, as mulheres, temos uma presidente de junta da União de Freguesias de Sardastra do Jardim, uma mulher. Portanto, eu acho que esse conceito antigo de que a mulher que era subalternizada, eu acho que hoje já não existe. E nesta malta jovem pode haver essa, como o João cá estava aqui a falar, mas isso já depende da violência no namoro e tal, que se fala muito agora também. Mas lá está tal coisa, a violência no namoro do lado e do outro. Não é só do... mas de resto eu acho que esse preconceito que havia de antigamente, que a mulher que estava inferiorizada, acho que isto hoje não existe. Estamos em perfeita igualdade, portanto há sempre muita dificuldade em nós muitas vezes conseguirmos arranjar mulheres para fazer parte. O João Carlos está numa instituição onde teve que arranjar mulheres. Eu estou numa instituição também onde tive que arranjar, mas muitas vezes é difícil porque as pessoas não querem fazer parte, não é? É mais difícil, portanto, é mais fácil arranjar homens, voluntariarem-se homens para fazer parte de determinada do que mulheres, muitas vezes. A questão, o Vítor Cabreira, que eu vou falar, nós temos que arranjar mulheres. Nós não temos cotas. Não temos. Mas é assim, a minha equipa, a direção dos bombeiros, está 4 homens e 3 mulheres. Pois, exato. Por acaso podia ter sido 4 mulheres e 3 homens, mas portanto não há meio por meio porque é em número ímpar. Mas não há cotas. São 3 homens e 2 mulheres. Também tive essa preocupação, mas muitas vezes como eu digo, é muito mais fácil arranjar às vezes homens do que arranjar mulheres. Pronto, mas é que sim, se estão lá 3 mulheres é porque se disponibilizaram, se interessaram por ficar lá, por estar lá. E ainda bem. E portanto, se não fosse, evidente, tinha que se arranjar homens, mas se há mulheres e se de facto complementam no fundo o homem, porque somos pessoas diferentes, não tem que haver cotas, apenas tem que saber o interesse das pessoas que querem integrar. E são úteis, pronto, têm uma visão diferente muitas vezes de nós, dos homens, e têm uma visão, e complementam perfeitamente. Eu acho que associações, instituições só têm a ganhar quando conseguem ali um grupo mais homogéneo, neste caso. Por isso é que eu acho que concordo que se faça a homenagem da mulher, mas pronto, é como muita gente diz que não faz sentido porque o Dia da Mulher é todos os dias, é hoje, é ontem, é amanhã, pronto, mas pronto, é uma comemoração. Muito bem, avançamos então para as notas soltas. João Carlos Almeida. Ora, notas soltas só positivas hoje. Começo pelo Festival de Gastronomia do Maranhão, destacado na BTL, em Lisboa. Portanto, para além de estarmos, como é habitual nos outros anos também, dar a conhecimento do Maranhão, também dar a conhecer a existência do Festival de Gastronomia do Maranhão e dar a conhecer a Sertã e o potencial de turismo que nós temos. Portanto, no fundo continuar um trabalho que tem dado muitos frutos ao turismo na Sertã. Depois, uma notícia da Condestável também: Oleiros, os técnicos do BUPI, andam de porta a porta a sensibilizar as pessoas que é um trabalho que tem que ser feito, e eu já tenho chamado a atenção que agora também já abriram aqui mais 2 situações na Sertã para acelerar a situação, mas temos que sensibilizar as pessoas que se não vão, a mãe não vai à montanha, a montanha vai à mamãe, ou seja, tem que se incentivar de forma a que isto se torne uma realidade o quanto antes, porque o BUPI é muito importante para os nossos concelhos que não têm um cadastro à altura, como já outros concelhos têm, e já falámos aqui de Mação tem, sei lá há quantos anos, eu já há mais de 15 anos que precisei de alguma coisa em Mação e já tinha o cadastro feito completo. Depois,
é aquele ensino superior na Sertã finalmente vai começar, aquele ensino superior que eu acho que, pronto, não é um ensino superior como tão longo como deveria ser, mas é um curso de especialização para o bem-estar e eu espero que isso, de 30 participantes numa primeira fase, que venha trazer frutos à Sertã, traga pessoas à Sertã, porque presencialmente é feito no CERQ, e que, no fundo, que isto depois também se vá refletir mais tarde nas pessoas, porque se tiram os cursos, mas depois não se passar a informação para as pessoas em geral, é conhecimento para os próprios, e depois não se reflete. Eu acho que espero que isto tenha depois reflexo também no bem-estar das pessoas, para que sejam sensibilizados para o exercício físico, a própria alimentação, e para que nós não tenhamos futuramente, como se sabe até a nível de jovem, que me entristece bastante, pessoas que não têm problemas de saúde, que isso é diferente, quase ficam obesas por desleixo e por falta de exercício, por falta de cuidados na alimentação. Isso é um problema que nós também temos que sensibilizar a nossa população, principalmente a população jovem, que devia ter outra responsabilidade e que às vezes não tem. E finalmente, para acabar, mais um reconhecimento da indicação de geográfica protegida, neste caso da azeitona galega, que vem desde a Covilhã até aqui à Sertã, e que é uma azeitona. Eu gosto muito de azeitona, principalmente aquelas. Gosto de azeite. Gosto de azeitona, principalmente a azeitona na mesa, e a galega é uma azeitona muito boa, e portanto há um reconhecimento que abrange também a Sertã e que eu acho que é positivo, que é mais um produto reconhecido pela União Europeia e onde nós também fazemos parte. Muito bem, avançamos também agora a Vítor Cavalheiro com as suas notas positivas. Eu sou mais modesto. É. Duas notas positivas. Iniciativa sustentável vai dinamizar o mercado municipal. O ecomercado, que vai acontecer agora todos os meses, nos primeiros domingos de cada mês, no espaço do mercado municipal, neste caso estamos a falar da Sertã. Já aconteceu e parece que correu muito bem. Por aquilo que eu vi, acho que foi um êxito, mais uma iniciativa, portanto estamos a falar a nível do comércio local também, e daqueles produtos, etc. Acho que foi bom. E pronto, é mais uma iniciativa no sentido de dinamizar, portanto, a nossa economia. E trazia a outra nota coincidente, que é o Festival de Gastronomia do Maranhão, com a apresentação na BTL em Lisboa, aguçar a curiosidade do turista. Pronto, realmente é já o início, uma coisa que tem corrido bem, pronto, como sabemos, não é? Bom, não estamos a falar agora deste executivo, estamos a falar já de há uns tempos atrás. Pronto, e é realmente uma das iniciativas que traz grandes vantagens para a Sertã. Muito bem, assim terminamos mais uma edição do programa Prova dos 9. Lembro que o programa, que é emitido ao domingo depois das 13, repete às 21 horas da próxima quarta-feira e fica nessa altura também disponível em podcast na página da Rádio Contestável e também em vídeo na página do YouTube Contestável TV. Para todos, muito boa tarde.